No dia onde o treino foi apenas 30 minutos e uma reunião que durou mais de 2 horas, o técnico Mano Menezes já tomou um certo alerta. E calma que no vídeo hoje eu quero te falar o que foi essa reunião entre a direção do Internacional e o técnico Mano Menezes. Além disso, também eu quero te falar sobre Gustavo Cuéllar. Muitas pessoas seguem me perguntando se existe alguma luz no fim do túnel para esse atleta pintar no Internacional, que seria a grande contratação do Inter e que resolveria muitos problemas do Internacional, começando com a não mais atuação de Johnny. E ao longo do vídeo hoje vou te explicar como que o Inter ainda pode conseguir o jogador, mas como ainda é uma dificuldade enorme, mas como que se a direção tiver competência, pode passar por isso. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre o Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. E além disso também eu quero falar para vocês da Golden Bet Brasil, que é uma das melhores casas de apostas aqui do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Utilizando o cupom CANALTN, tudo junto e tudo minúsculo, tu ganha um bônus de 100% no teu primeiro depósito utilizando o cupom CANALTN. Então não perde tempo e clica aqui no primeiro link na descrição ou no primeiro link do comentário fixado e começa a apostar agora mesmo na Golden Bet Brasil. Vamos começar então aqui com as informações do Internacional e olha, as notícias que eu tenho para dar para ti no vídeo hoje não são boas. No treino que aconteceu nessa quarta-feira no CT Parque Gigante, que foi um treino onde a imprensa teve livre acesso, inclusive, depois que gerou todo esse alvoroço, o treino de amanhã da quinta-feira já vai ser fechado. Mas o que eu quero falar aqui contigo no dia de hoje? O treino de hoje teve algo um pouco peculiar. Primeiro que foi uma atividade de apenas 30 minutos e que não contou com o técnico Mano Menezes. Por quê? Porque o Mano Menezes estava numa reunião com a direção do Internacional. A direção que tinha o presidente Alessandro Barcelos, o diretor executivo de futebol do Internacional, William Thomas, e o vice-presidente de futebol, Felipe Becker. Nesta entrevista coletiva, basicamente o técnico Mano Menezes já tomou alguns alertas. Primeiramente, algumas convicções do treinador a direção do Inter gostaria de entender. E eu não consegui ter muito acesso aos dados dessa reunião. Mas o que ficou exposto já sobre o que aconteceu nessa reunião é que o técnico Mano Menezes já tomou um certo alerta sobre algumas alterações que ele vem colocando, alguns jogadores no time titular e algumas convicções do próprio treinador. Por óbvio, no próximo jogo contra o Esportivo, como o Inter tem 7 pendurados para esse jogo, e a tendência é até que o técnico Mano Menezes, que está suspenso, né, então deve ser o Sidney Lobo, que deve estar à beira do campo, a tendência é que o Inter coloque um time quase todo reserva em função dos pendurados, que caso tome cartão contra o Esportivo, podem ficar de fora do primeiro jogo da semifinal contra o Ipiranga. Nesse momento eu quero falar para ti uma coisa, que com esse alerta, a tendência é que o técnico Mano Menezes possa mudar a escalação para o jogo da semifinal, não agora para o jogo do Esportivo, porque como eu te falei anteriormente, é um jogo onde o Mano vai ter que colocar jogadores que não vêm sendo utilizados em função dos atletas que estão sendo pendurados. Inclusive, né, a principal novidade que a gente deve ter para esse jogo deve ser a estreia do John e também do zagueiro Nico Hernandes. Devem ser as duas principais novidades que devem atuar no jogo contra o time do Esportivo, que briga para não ser rebaixado do Campeonato Gaúcho. Mas informação importantíssima que eu quero te dar, inclusive uma informação que nesse momento a gente pode considerar até que não é boa, né? Porque já começa a gerar esse certo tumulto dentro dos bastidores do Internacional com esse alerta que o Mano vai tomando. Além disso, eu vejo diversos torcedores do Internacional já meio que impacientes com o treinador. O Inter que não começou bem essa temporada, não faz um bom campeonato gaúcho, apesar de estar classificado, que era o mínimo de se esperar do Inter. Mas ainda assim, existem várias dúvidas e existem várias incógnitas dentro do trabalho de Mano Menezes. E se, muito possivelmente, ele perder o Campeonato Gaúcho, ele não vai vir a ser demitido, mas vai ficar com uma pressão enorme, não só da torcida, mas também muito da própria direção do Internacional. Outra informação que eu quero te trazer também, além disso, né, falando sobre o vídeo de hoje, eu quero te falar sobre exatamente os 7 pendurados que o técnico Mano Menezes vai ter,
além do próprio Mano Menezes e além do Pedro Henrique, que está suspenso e não vai estar nesse jogo do Esportivo, Bustos, Depena, Baralhas, Johnny, Maurício, Lucas Ramos e Alemão são os outros 7 jogadores que estão pendurados e muito possivelmente devem começar no banco de reservas. Com isso, a tendência de escalação que pode ter John, Mário Fernandes, Igor Gomes, Nico Hernandes e Tauan Lara. Johnny, Matheus Dias, Alan Patrick, Estevão e Wanderson e na frente Luiz Adriano. Possivelmente essa deve ser a escalação para o jogo contra o Esportivo, a não ser que o Mano Menezes coloque, né, os jogadores que estão pendurados. Outra informação que eu quero trazer agora para ti é falando sobre Gustavo Cuéllar. Eu quero falar aqui para ti sobre essa possibilidade do jogador do Al Hilal da Arábia Saudita pintar no Colorado. Para começar falando com vocês, né, e muitas pessoas deixam sempre aí nos comentários, me perguntando se existe alguma possibilidade realmente desse atleta vir para o Internacional. O que eu posso falar para ti agora primeiramente, tá? Todo mundo sabe que o Cuéllar tem um pré-acordo com a direção com o Inter, ele aceitou o projeto da direção do Inter, ele acertou as bases salariais com o Inter, acertou o tempo de contrato e só faltaria uma liberação junto ao Al Hilal. Isso todo mundo sabe, isso todo mundo tá careca de saber. Todo mundo sabe que o presidente foi à Arábia Saudita, teve uma reunião com a direção saudita e ficou sabendo que o clube árabe só liberaria o jogador por 5 milhões de dólares, que está na casa de 25 milhões de reais e que na minha visão é um preço super acessível para um jogador que viria para resolver os problemas do Internacional. A direção entende que esse valor é muito caro e por isso não pretende avançar nessa negociação por esse momento, a não ser que na metade da temporada o valor abaixe e com o Inter ainda bem nos campeonatos, eu conto Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Inter faça mais esse esforço para ainda melhorar ainda mais o plantel do técnico Mano Menezes ou de outro treinador que tiver aqui até na metade da temporada. Mas o que eu quero falar aqui para ti de momento? O Inter tem alguns valores para receber agora. Eu vou aqui citar alguns valores. O Inter deve receber 4 milhões e meio de reais do Caio Vidal e pode receber mais 4 milhões e meio do Caio Vidal na metade da temporada, totalizando 9. O Inter muito possivelmente vai vender o Victor Cuesta a 3 milhões de reais. A gente já está falando aí de 12 milhões. Além disso, muito possivelmente na metade da temporada o Inter vai vender o lateral esquerdo Moisés, que nesse momento pertence ao Inter, mas está emprestado ao CSKA Moscou, por 8 milhões de reais. Só aí a gente já chegou a 20 milhões. Com mais 5 milhões de reais, que podem ser colocados da venda do Bruno Gomes, que foi ao Curitiba, ou do empréstimo do Brian Romero para o Tijuana do México, a gente já conseguiria comprar o Cuéllar, sem tirar, óbvio, tirando, né, esses valores do Banco do Internacional, mas de vendas que ocorreram nessa temporada e que quase ninguém esperava. Se a gente for ainda pegar o empréstimo do David, se a gente for pegar os 16 milhões de reais que com o Iroberto, se a gente for pegar mais valores de jogadores que o Inter economizou com salários, com a rescisão de contrato do Tyson, com muito possivelmente a venda do Johnny e do Maurício que devem ocorrer na metade do ano, eu quero te dizer que o Inter tem totais condições de conseguir contratar o Cuéllar. Basta o Inter querer. Basta o Inter daqui a pouco negociar até com o próprio Al Hilal, daqui a pouco, olha, 25 não dá, mas que tal a gente oferece aqui 22, 20 de maneira à vista e a gente contrata esse jogador? O que vocês acham? Conta com a ajuda do jogador para uma liberação imediata. A direção precisa a partir agora também ter essa velocidade, essa competência para fazer e conseguir negociar, ter poder de negociar. Apenas não para, vai ser 25 milhões? Não, então tá, te ofereço 5 milhões parcelado. Aí é óbvio que os árabes não vão gostar, né? Assim como fizeram com o Vitão. O Vitão, o Shakhtar pediu 10, o Inter ofereceu 2,5 de euros parcelado. Bom, assim é óbvio que o Shakhtar não vai recusar essa proposta. Então, a direção tem que ser mais competente. E aí eu já te respondo, tem chance do Cuéllar vir? Tem. Basta a direção querer o jogador. E esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações. Grande abraço, valeu, falou e foi!